A missão Chandrayaan-3 parecia o auge da Índia na corrida espacial. Ao pousar no inexplorado Polo Sul lunar, o mundo celebrou, até que o silêncio caiu. As imagens e as primeiras análises do solo chegaram à Terra, e algo inexplicável emergiu. Prepare-se, o que começou como um triunfo científico se transformou em um mistério que assombra até as mentes mais brilhantes. Não é ficção ou teoria da conspiração. O rover Pragyan escaneou o solo com espectrômetros de ponta e detectou um material totalmente desconhecido. Não se encaixa em nenhum mineral da Terra, nem de meteoritos. Ele absorve radiação de modo estranho. Alguns engenheiros dizem que parece ser esponja de energia. Cientistas já questionam. Como isso é possível? A substância foi classificada como uma anomalia aterrorizante. Se natural, subverte nossa ciência dos materiais. Se artificial, quem a colocou ali? A Índia ficou em estado de alerta. Reuniões urgentes, análise em sigilo. Mas o mistério mal começou. Ao ativar o radar de penetração, o rover encontrou uma cavidade oca sob a superfície, com formas geométricas rígidas, ângulos, grades, simetria. Não é uma caverna comum, mas possivelmente uma estrutura feita por inteligência. E era enorme, do tamanho de uma pequena cidade subterrânea. Surpresas continuaram. Variações de temperatura esquisitas, totalmente independentes da luz solar. Algo quente e ativo, na lua fria e geologicamente morta. O rover parou de responder exatamente sobre a estrutura. Oficialmente falhas mecânicas. Mas nos bastidores, engenheiros suspeitam de interferência eletromagnética vinda dali. O silêncio caiu. O rover sumiu. Nada mais foi transmitido. Agora, satélites da NASA, ESA, CNSA e até militares observam o local com atenção militar. Fala-se em protocolos de segurança internacionais, como se fosse algo tão perigoso quanto material nuclear. Arqueólogos e astrônomos independentes traçaram paralelos chocantes. Os padrões geométricos lembram mandalas védicas descritas no Rig Veda. Alguns dizem que isso é coincidência, outros veem conexão ancestral entre a Terra e a Lua. Algo que nossas antigas civilizações sabiam. Arquivos vazados da ICERO indicam que o composto detectado não só absorve luz, como pode dobrar e anular campos eletromagnéticos, uma capa de invisibilidade em escala lunar. Se confirmado, a física moderna precisa de revisão. Ou algo além de nós está envolvido. A Índia virou epicentro de um enigma planetário. Enquanto isso, especialistas pedem calma, cautela, um esforço global com limites éticos para explorar a cavidade. Há alertas sugerindo que pisar ali pode acordar algo que não controlamos. A pergunta derradeira paira: quem chegou primeiro? Humanos? Extraterrestres? Uma tecnologia ancestral? Uma forasteira que nos espreita? Essa missão, que deveria ser um marco, pode ter sido um limiar. Nós não fomos os primeiros e talvez nem sejamos os únicos observando. O que você acha? Foi tecnologia alienígena, um resquício arqueológico lunar ou apenas uma anomalia natural? Deixe sua opinião nos comentários. E se acredita que essa missão é o começo de algo maior, compartilhe este vídeo e inscreva-se para continuar explorando os mistérios do universo. Lembre-se, talvez a Lua nunca tenha sido só uma rocha no céu. Talvez ela seja um eco de um passado esquecido ou uma sentinela silenciosa, aguardando o despertar de algo que ainda não compreendemos. Por décadas, olhamos para a Lua como uma aliada silenciosa, uma companheira de marés e sonhos. Mas e se ela sempre foi algo mais? Algo plantado ali por inteligências que nos antecedem em milhões de anos? A ciência começa a admitir que, diante do desconhecido, nossas certezas não passam de hipóteses frágeis e Chandrayaan-3
pode ter sido o primeiro passo rumo ao inexplicável. Relatórios confidenciais indicam que após o sumiço do rover, níveis de radiação foram detectados nas imediações da estrutura. Um padrão pulsante, como se fosse um código ou uma espécie de batimento vindo do subterrâneo. Cientistas da missão evitam comentar, mas fontes indicam que o padrão se repete em ciclos perfeitos. Algo ou alguém está tentando se comunicar. Outros dados apontam algo ainda mais bizarro. O tempo parece se comportar de maneira diferente na região da anomalia. Imagens de satélite mostram distorções nos sensores ópticos, como se a luz fosse manipulada. Um dos físicos envolvidos sugeriu que essa área pode conter propriedades cronotópicas, afetando tempo e espaço. Um portal? Um véu dimensional? Diante dessas revelações, países que antes competiam silenciosamente agora se aproximam. Há boatos de uma aliança emergente entre Índia, China e Estados Unidos para construir uma nova missão, tripulada desta vez. O objetivo: explorar a cavidade diretamente. Mas os riscos são enormes. Ninguém sabe o que há lá dentro. Ninguém sabe se voltam. Enquanto isso, o mundo assiste. Documentos são vazados, imagens borradas, são compartilhadas em fóruns obscuros e cada novo dado levanta ainda mais perguntas. A principal delas: por que o Polo Sul lunar permaneceu intacto por tanto tempo? O que os antigos já sabiam? E será que algo ainda está ativo sob aquela crosta gelada e escura? Alguns acreditam que estamos diante do maior segredo da era moderna. Outros, que isso é apenas o começo de uma nova fase da exploração espacial. Seja como for, a missão Chandrayaan-3 não será lembrada apenas como uma conquista da ciência, mas como o despertar de um mistério milenar que talvez mude tudo o que sabemos sobre a Lua e sobre nós mesmos. E se, no fundo, essa descoberta não foi um erro, mas um chamado? E se há milênios algo estivesse aguardando o momento certo para ser reencontrado? Fontes anônimas sugerem que novas transmissões começaram a ser captadas por radiotelescópios da Terra. Fracas, em padrões matemáticos simples, quase como se uma linguagem estivesse sendo ensinada. Quem está tentando falar conosco? Governos estão divididos entre duas estratégias: enviar uma nova missão o quanto antes, ou selar a área e fingir que nada aconteceu. Relatórios militares mostram que satélites artificiais em órbita lunar sofreram desvios incomuns, como se uma força externa estivesse interferindo. Algo está em movimento, mas não sabemos se é natural ou deliberado. Se a Lua abriga uma estrutura que pode afetar campos magnéticos, manipular a luz e emitir sinais, então não estamos diante apenas de um segredo científico. Estamos lidando com algo que pode reescrever toda a nossa compreensão sobre vida, tempo e o nosso lugar no universo. Prepare-se. A verdade talvez não esteja lá fora. Talvez ela esteja logo acima de nós, e sempre esteve. Pesquisadores independentes agora pressionam por transparência. Em universidades e fóruns científicos, há debates acalorados sobre a responsabilidade ética da humanidade diante do desconhecido. Devemos tocar, analisar, explorar ou simplesmente observar. Para alguns, essa pode ser nossa chance de provar maturidade como espécie. Para outros, um erro irreversível. O debate já ultrapassa o campo da ciência. Líderes espirituais, filósofos e estudiosos de culturas ancestrais alertam. Talvez estejamos diante de um encontro entre ciência e espiritualidade. O que a missão Chandrayaan-3 revelou pode ser a ponte entre dois mundos. Uma descoberta que, mais do que tecnológica, é existencial. E enquanto governos tentam manter sigilo, a curiosidade cresce. Canais de comunicação não oficiais começam a receber imagens vazadas, símbolos, estruturas, formas que lembram arte antiga da Terra. A dúvida persiste.
Há uma linguagem universal escondida na geometria cósmica. A Lua está tentando nos ensinar algo, ou nos lembrar de algo que esquecemos. A contagem regressiva para o próximo passo já começou. Cientistas, militares, líderes mundiais e você, espectador, agora fazem parte dessa história. O que será revelado a seguir pode mudar o destino de todos nós. E você, está preparado para descobrir a verdade que esteve oculta por milênios sob o silêncio eterno da Lua? Se essa missão foi um chamado, então a resposta pertence a todos nós. O futuro não será decidido apenas por cientistas e governos, mas também por vozes curiosas, inquietas, ousadas, como a sua. Porque quando um mistério desse tamanho bate à porta da humanidade, não há mais como voltar atrás. Há apenas uma direção, em frente para dentro do desconhecido. As sombras do Polo Sul lunar guardam mais do que gelo e rochas. Elas guardam histórias ainda não contadas, tecnologias talvez esquecidas e possibilidades que escapam até da nossa imaginação. A missão Chandrayaan-3 abriu uma brecha na realidade. Agora, cabe a nós atravessá-la com coragem, sabedoria e responsabilidade. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada. Continue explorando, questionando, imaginando. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também quer descobrir os segredos que o universo esconde. Porque essa história está apenas começando.